Passemos agora, queridos, para o momento da palavra. Amém? Esteja atento, ouça com atenção o que Deus deseja falar contigo nesta noite. Eu creio que Deus vai falar contigo, então abra o teu coração, porque o nosso Deus, Ele é bom sempre. Lembrando, querido, que Deus está no controle de tudo em todo o tempo. E tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Devemos lembrar, queridos, que há o tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. Aleluia. Convido a amada igreja, abre a tua Bíblia agora. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso 32. Iremos ler primeiramente até o verso 35. Aleluia. Ouça o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Maravilhosa, querida, é a palavra do Senhor. Vemos aqui um testemunho de milagre, da ação do poder de Deus. Jesus esteve aqui, escolheu seus discípulos, os treinou, andou com eles, e depois Jesus partiu. Mas o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, e aqui nós vimos a igreja fluindo, agindo, operando, através da ação do Espírito Santo, usando de forma sobrenatural e tremenda a vida de Pedro, esse apóstolo que esteve junto de Jesus. E aqui, querido, estavam pregando, andando pelas cidades, anunciando o Evangelho de Cristo. E aqui nesses versos do 32 ao 35, é relatado a história de um homem, Enéas, que Pedro encontra. E esse homem, também um cristão, porque aqui a Bíblia diz que ele foi até os santos. Amém? A Bíblia diz que aqui ele foi até os santos. E ali encontrou um homem doente, paralítico, numa cama, já há 8 anos. Mas chegou o dia, querido, do milagre na vida deste homem. Por isso que nós temos que entender que nas coisas de Deus existe o tempo de Deus. Às vezes não compreendemos porque passamos por certas coisas. E às vezes até achamos que está demorando. Mas há o tempo de Deus. E diz a palavra do Senhor, a partir do verso 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então Pedro, andando, anunciando o Evangelho, foi até essa cidade chamada Lida. E a Bíblia diz aos santos que habitavam nessa cidade. O que é santo? Separado. Amém? E diz no verso 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, que estava doente numa cama havia 8 anos. Por quê? Porque era paralítico. Não sabemos, queridos, quantos anos esse homem tinha,
qual foi a enfermidade ou doença ou acidente que o deixou paralítico, mas o fato é que ele era paralítico e já fazia 8 anos que ele estava nesta situação. Mas chegou o dia do milagre acontecer na vida deste homem. E Deus enviou a Pedro ao encontro desse homem. E diz no verso 34, e disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo ele se levantou. Aleluia. Querido, nós estamos vendo aqui o agir do Espírito Santo, agindo, operando através da vida de Pedro. Mas, queridos, nós podemos lembrar também de quando Jesus andava com os seus discípulos, milagres, sinais e prodígios aconteceram. Coisas semelhantes a esta, as quais Pedro foi testemunho. Viu, aprendeu, esteve perto, bem pertinho. E aprendeu e viu da ação do poder de Deus através da vida de Jesus. E neste momento, queridos, o Espírito Santo de Deus está usando a vida de Pedro, como Jesus também fez, enquanto aqui esteve. Pedro agora está fazendo, agindo e operando na vida deste homem. O milagre aconteceu na vida de Enéas. 8 anos, paralítico numa cama, mas chegou o dia do milagre. E o milagre aconteceu. Aleluia. Porque Jesus deu uma ordem que houvesse saúde na vida deste homem. E a vida dele foi restaurada. Aquilo, querido, que era impossível para os médicos, para a ciência, para Deus, nada é impossível. Muitas vezes que nós queremos limitar o poder de Deus, a ação de Deus, o milagre a acontecer. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo que opera nos dias de hoje. Não esqueça, para Deus nada é impossível. Não importa a situação que você esteja passando, continue crendo. Pode até demorar dentro do teu tempo cronológico, mas saiba que há uma promessa para ti. Uma promessa de milagre, uma promessa de cura, uma promessa de libertação, do agir, do operar de Deus. Então te mantém firme, espera no Senhor, porque no devido tempo, o milagre acontecerá. Porque Deus é bom, Ele é tremendo. E lembremos que tudo que Deus faz tem propósito. O milagre aconteceu na vida de Enéas, e no verso 35 a Bíblia relata, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, e viram o milagre acontecer, a ação de Deus se manifestar através de Pedro. Todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais, ao verem a manifestação de Deus, o poder de Deus operando, se converteram ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, ao ser relatado essa passagem, esse milagre, muitos focam só no que aconteceu, pastor, na cura física. Mas maior milagre estava aqui, na conversão desses muitos que verdadeiramente creram no poder de Deus, no amor de Deus, na manifestação da glória de Deus, e ali foram impactados, queridos.
e se converteram. Porque um milagre físico, uma cura de um paralítico, é um milagre tremendo, maravilhoso, da manifestação do poder de Deus. No entanto, fisicamente esse homem um dia partiu, veio falecer. Mas quando há conversão, a conversão é uma promessa de vida eterna, de não morte mais espiritual, amém? Mas uma vida eterna na presença do Senhor. Por isso, nós vemos aqui o agir de Deus com propósito, o operar de Deus com propósito, através da vida de um discípulo de Jesus, daquele que aprendeu, daquele que se dispôs, daquele que estava ali cumprindo a sua missão de chamado. Pedro teve um chamado, deixou seu pai, a sua casa, os seus afazeres, deixou de ser pescador de peixe e passou a ser pescador de homens. Glória a Deus. E eu creio, querido, que também Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um chamado para te usar. Mas não na tua sabedoria, não no teu poder, mas na ação de Deus através da tua vida. Por isso que nós devemos, em todo tempo, nos colocarmos nas mãos do Senhor, para que sejamos usados por Ele. Deus é bom, querido. Ele quer fazer maravilhas na tua vida, agir na tua vida em nome de Jesus. O detalhe, querido, quando há o chamado, nós temos que estar crendo e sabendo que lutas iremos passar, provações iremos passar, lutas em todo tempo nós enfrentamos diante de nós, onde a nossa fé é colocada à prova, e nós precisamos estar firmes na rocha, para continuar o nosso chamado, e Deus agindo, Deus operando, vitórias virão, mas lutas também enfrentaremos. Mas em todas elas, em todo tempo, nós temos que lembrar que, assim como o Espírito Santo agiu e operou na igreja primitiva, também nos dias de hoje Ele opera em nossas vidas e através de nossas vidas. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo veio com essa missão de nos ajudar. E Ele está conosco. Aleluia. Glórias a Ti, ó Pai. Continuemos, querido, o que diz a palavra do Senhor. Agora nós iremos ler do verso 36 ao 42. Continuando essa passagem, diz: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que é gazela. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, adoecendo ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse:
Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O poder de Deus se manifestando, queridos. Amém? Glórias a Ti, ó Pai. Então, querido, após esses relatos desse milagre na vida de Enéas, na sequência acontece um outro milagre. A Bíblia relata a respeito de uma discípula de Jesus. Uma mulher discípula. Algo que não é relatado em um outro momento, ou para uma outra mulher. Mas aqui estava uma discípula de Jesus, convertida, cristã. E a Bíblia diz que o nome dela era Tabita. E naquela época se tinha dois nomes, Tabita, e também era chamada de Dorcas, que queria dizer gazela. Mas era uma mulher que tinha obras, amava o que fazia, tinha um chamado e ajudava as pessoas. É relatado aqui, queridos, que ela era cheia de obras. E ela também dava esmolas. Tinha um coração bondoso. Ela tinha um chamado. E cumpria com amor o chamado de Deus para a vida dela. Mas no verso 37 diz a palavra do Senhor: aconteceu naqueles dias. Por que a Bíblia diz aconteceu naqueles dias, queridos? Eu creio que foi vontade de Deus, porque naqueles dias também, quem estava passando por ali, ou próximo dali, Pedro. Pedro estava próximo de Jope, dessa cidade. E aconteceu, e a Bíblia diz, aconteceu naqueles dias. Poderia ter acontecido ao dia, poderia. Mas aí, não iria acontecer esse milagre. Porque Deus, querido, está no controle de tudo. Acontecem as coisas quando há a permissão do Senhor. Tudo está acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Nada acontece se não for debaixo da permissão do Senhor. Essa mulher é discípula, mas aconteceu, como diz nesse verso 37, naqueles dias que ela ficou enfermada, doente. E diz que ela morreu. Quanto tempo ela ficou enferma, não sabemos. Mas o detalhe é que essa mulher, ela honrava com o seu compromisso. Ela zelava com o seu compromisso. Era uma mulher bondosa. A mulher que ajudava. Principalmente, relata aqui as viúvas, necessitadas. Uma verdadeira discípula. Mas, ficou enferma e morreu. E aí, querido, muitas vezes se questiona, como assim? Uma pessoa que vive na igreja, já há tanto tempo, e está enferma, tem uma doença. E aqui nós vemos, querido, esta mulher, ficou enferma e mais além, ela morreu. Aos olhos naturais,
Quem não crê, o que é que vai fazer? Começa logo a murmurar. Como isso pode acontecer? Como eu vivo na igreja, ando na igreja e estou passando por isso, passando por aquilo, essa enfermidade, essa doença, eu não consigo me livrar. Esse problema, seja na área familiar, conjugal, seja em que área for, área financeira. Querido, passamos por isso, por quê? Porque Deus permite. Tem propósito, é crescimento, queridos. É um mover de Deus na tua vida e através da tua vida. E aqui nós vemos, queridos. Pode ser que essa mulher tenha passado muitos dias, ou um bom tempo, até chegar esse momento da morte. Ninguém sabe. Mas o fato é que a mulher é uma mulher fiel, cumpridora da vontade do Senhor. E ela morreu. Morreu. E o natural qual seria? Os judeus tinham o costume de lavar o corpo, mas para na sequência sepultá-lo. Contudo, havia ali irmãos, crentes verdadeiros, que não a sepultaram. Aleluia. Que estavam com fé, tinham fé nos seus corações. E o que fizeram, como relata o verso 37, e aconteceu naqueles dias que ela, vindo a ficar doente, morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Colocaram, por que a Bíblia relata esse quarto alto, querido? E nós cremos, querido, que algo iria acontecer. Mas algo, querido, não mais nesse plano, amém? Aleluia, mas num plano alto, em outro nível, no nível de fé, querido. Aleluia. Lavaram o corpo daquela mulher que agora estava morta e colocaram nesse quarto alto. E tinham ouvido falar das manifestações do poder de Deus através da vida de Pedro. Sinais e prodígios estavam acontecendo. Inclusive um recente que tinha acontecido na cura de Enéas. E como Jope era próximo de Lida, onde estava Pedro, dizem que eram em torno de 3 horas, enviaram 2 homens até onde estava Pedro, para o trazer. Aleluia. Crendo no poder e na manifestação do poder e na glória de Deus. Crendo, querido, que assim como Jesus agiu, operou e ressuscitou a Lázaro que estava morto, aquele que estava juntinho de Jesus, que testemunhou, viu, acompanhou, e agora estava sendo usado através do poder do Espírito Santo, também poderia ser usado para que o poder de Deus se manifestasse. Enviaram 2 homens, e chegando até Pedro, eles disseram: vem conosco e não demora, desce conosco. E Pedro ouviu e foi com eles. Amém? E aí, querido, também nós lembrando daquela passagem da filha de Jairo. Aquele homem que estava com a sua filha enferma, muito enferma, quase à morte. E ele vai até Jesus e pede para Jesus ir à sua casa para curar a sua filha. Acontece que no caminho teve que se demorar por conta da mulher do fluxo de sangue. E logo na sequência chegaram os seus servos, os enviados, e disseram: Jairo, não perturbas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Aquele homem, querido, a Bíblia também não relata se ele falou. É provável que ele não tenha falado, mas ele tenha ficado calado, com o semblante caído, por conta dessa notícia.
Mas Jesus veio e disse: não temas, creia somente. Aleluia. E aí, eles chegaram até a casa, todo mundo chorando, porque a menina estava morta. E ali Jesus entra naquele quarto com o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Só os três. Pedro ali testemunhou e viu o grande milagre que aconteceu, da cura daquela menina também que estava morta. Aleluia. Queridos, nós somos discípulos, amém? E o discípulo, ele deve aprender. O aprender, querido, para que o poder de Deus também opere em nossas vidas. Milagres, sinais também estão acontecendo nos dias de hoje. Uma cura física é maravilhosa, é tremenda, é. Mas maior milagre, queridos, a igreja está alcançando ao pregar o evangelho e vidas se converterem, corações se quebrantarem diante do Senhor. Esta, querida, é a nossa missão, amém? Porque muitos ficam encantados e maravilhados só com algo que possa ver, querem pegar, querem sentir, queridos, dentro do mundo físico, natural. Mas o maior milagre, queridos, é a nível espiritual. Uma conversão, a pessoa se converte, querido, não é através da nossa eloquência. Não somos nós que convencemos as pessoas. Mas é o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa do pecado e da necessidade de se arrepender. Então, o Espírito Santo também está agindo e operando nestes dias. Independente de quem seja a pessoa, nós não devemos desistir, mas continuar com o nosso chamado e a nossa missão. Pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E assim o Espírito Santo está agindo, está operando na vida de muitos. Amém? Glórias a Ti, ó Pai. Aleluia. E aqui, querido, voltando para essa passagem, Pedro veio, glórias a Ti, ó Pai. Verso 39 diz: e aconteceu, verso 39 diz: e levantando-se Pedro, foi com aqueles homens. Quando chegou a Jope, levaram Pedro ao quarto alto, aonde estava o corpo daquela mulher morta. E diz a palavra de Deus: e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mostrando, querido, a bondade daquela mulher, a ajuda que ela dava. Aqui essas viúvas mostraram as túnicas e vestes que Dorcas costurou, fez, comprou, ninguém sabe. Mas o fato é, queridos, que ela doou para essas pessoas necessitadas. Mostrando o amor de Deus, cumprindo com o seu chamado de discípula, cumprindo a sua missão. Amada igreja, nós devemos cumprir com a nossa missão, com o nosso chamado, termos a vida transformada, ainda que a situação esteja difícil, ainda que estejamos passando por luta, por tribulações, por provações. Não devemos largar, queridos, o nosso chamado. Por quê? Porque o nosso chamado é maior do que a enfermidade, é maior do que a luta, do que a tempestade. Ainda que o médico diga que essa enfermidade não tem jeito, lembre-se, o médico dos médicos é o nosso Deus. E a última palavra vem dele.
Se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele vai te curar. Se não for, Ele vai te dar força para prosseguir, para vencer. Em nome de Jesus. Então não desista. Ainda que as pessoas se levantem, apontando o dedo para ti, te acusando, querendo colocar no teu coração a tristeza, a dúvida, não aceite, querido, ser confrontado a essas palavras. Saiba que Deus te chamou, tem te usado e quer te usar mais ainda. Então não desista, faça a sua parte. Mesmo enfermo, mesmo doente, Deus vai te dar força. Cumpra com a sua missão. E no devido tempo o milagre virá. Aleluia. A vitória virá. E eu te digo, os teus inimigos irão olhar para ti, irão contemplar o agir, o operar de Deus na tua vida e através da tua vida. Porque assim é o nosso Deus. Não nos desampara, está conosco em todo o tempo. E aqui nós vemos um milagre acontecendo. Ali estava o corpo desta mulher, dessa discípula, Dorcas, rodeado de viúvas, pessoas que testemunhavam a bondade dela, que experimentavam da bondade dela, mas estavam ali chorando. Pedro chega, verso 40, diz a palavra do Senhor. Verso 40 diz: mas Pedro, fazendo-as sair a todas, semelhante também ao momento da passagem da filha de Jairo, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. A mulher que estava morta, através do poder de Deus agindo através da vida de Pedro, foi ressuscitada. O milagre aconteceu. Aleluia. Que grande milagre, que coisa tremenda aconteceu na vida desta mulher. Ela morreu, todo mundo testemunhou. Estavam chorando porque era uma pessoa querida, uma pessoa bondosa, uma pessoa que ia deixar um legado, ia deixar saudade. Como discípulos, queridos, nós devemos fazer história. E quando nós partirmos, devemos deixar um legado, saudade nas pessoas. Amém? Porque onde nós andarmos, nós devemos deixar o exemplo de Cristo, de amor, de bondade, aleluia, daquele que é diferente. Amém, queridos? E aqui nós aprendemos com isso, com essa passagem, na vida desta mulher. As pessoas estavam chorando, porque estavam sentindo, queridos, porque essa mulher tinha um legado, mas também deixavam um testemunho. Ali tinha fé nesses irmãos, no poder de Deus que estava operando de forma sobrenatural, agindo maravilhas e milagres acontecendo. E Dorcas, que estava morta, recebeu uma ordenança do homem de Deus que disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Verso 41 diz a palavra do Senhor. Aleluia. E ele, Pedro, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, aqueles que ali estavam, apresentou
Aquela mulher, Dorcas, que antes estava morta e agora estava viva. O milagre aconteceu. Ela ressuscitou. Querido, nosso Deus é tremendo, amém? Por isso nós não podemos viver pelo que nós vemos, mas devemos viver em fé. A nossa luta, queridos, não é no mundo natural. A Bíblia diz que não é contra carne nem contra sangue, mas contra principado e potestades que agem a nível espiritual. E a nossa guerra, querido, é travada a nível espiritual. Por quê? Porque no natural o milagre pode acontecer, e Deus tem feito muitos milagres a nível natural. Todos os dias Deus tem operado em nossas vidas e através de nossas vidas. Mas o mais importante, queridos, é o ressuscitar de um morto espiritual. Pessoas que estão cegas espiritualmente, que estão vivas de forma natural, mas espiritualmente estão mortas. Por quê? Porque ouvem a palavra que está sendo pregada, a mensagem que está sendo lançada, mas não conseguem compreender, não conseguem aceitar, receber essa palavra que é verdadeira. Estão vivendo a vida como o mundo está os levando, mortos espiritualmente. Mas Deus está operando. E de nossa parte, ao termos chamado, queridos, devemos nos posicionar como discípulos, imitadores de Cristo, darmos testemunho de vida mudada, de amor, de bondade, de uma nova vida, para que as pessoas olhem para nós e queiram ser também imitadores de Cristo. Aleluia. E Deus tem operado, querido. Saiba, o maior milagre na tua vida já aconteceu, através do sacrifício de Jesus. O direito, querido, que nós temos à vida eterna. Este é o maior milagre, e este nós já recebemos. Algo que só depende de nós. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, enquanto aqui estamos, diante das lutas, das adversidades que temos que enfrentar, passar. Mas venceremos, porque essa também é uma promessa de Deus. Amém? Aleluia. E aqui no verso 41 diz que Dorcas, agora ressuscitada, que antes estava morta, agora está viva, foi apresentada, mostrada diante dos santos discípulos e também das viúvas. E a Bíblia diz no verso 42: e foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. O milagre aconteceu, e muitos creram, se converteram, abriram os seus corações. Aleluia. Muitos aqui, querido, porque viram. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Você é bem-aventurado. A palavra de Deus está sendo lançada para você. Então abre o teu entendimento, abre o teu coração e aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Deixa Ele guiar a tua vida. Você vai ver milagres, sinais, coisas maravilhosas acontecendo através do agir de Deus. Independente de como esteja a tua vida hoje, ela pode ser transformada. Independente de como esteja a tua família, o milagre pode acontecer. Por maior que seja a tua luta, a tua provação, saiba, Deus é maior. Deus é maior. E já tem liberado para ti a vitória em nome de Jesus. Aleluia.
Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, aqui nós te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra. Oh Pai, te louvamos, ó Pai, por ter deixado registrado, Senhor, esses feitos, essas maravilhas na tua palavra, que hoje, Senhor, nos serve como testemunho, que nós meditamos, compartilhamos, ouvimos, recebemos, Senhor, e nos faz crescer em fé. Te louvamos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pois sabemos que o Senhor fez milagre, e o Senhor faz milagre no dia de hoje. Milagres, sinais, prodígios estão acontecendo em nossas vidas. E eu te peço, ó Pai, abre os olhos espirituais daqueles que estão cegos espiritualmente. Abre, Pai, os ouvidos espirituais, ó Pai, daqueles que não estão conseguindo te ouvir, para que eles ouçam e venham te compreender, para que eles vejam, Senhor, e venham para enxergar o teu agir, o teu operar em todo o tempo, para que essas vidas, Senhor, venham te aceitar de verdade, Senhor, ter um compromisso contigo, uma aliança contigo, que venham querer ter em seus corações o desejo de cada vez mais te seguir, te obedecer, ser um discípulo verdadeiro, ter a vida transformada e agir, Senhor, conforme o teu testemunho, de amor, de bondade, de vida humilde, Senhor, sendo guiado pelo teu Espírito Santo. Oh Pai Santo, Pai amado, Pai querido, que cada um nesta noite, ou em qualquer momento, que esteja ouvindo esta palavra, venha guardar essa palavra em seu coração, e saiba, essa palavra é para ti, essa palavra é para ti. Recebe essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, porque Deus te ama, e Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, e através da tua vida, em nome de Jesus, amém, e aleluia, glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus.